Vamos ver, acho que já caiu. Quer dizer, acho não. Caiu porque a internet estava ruim. E solucei. E agora a gente voltou. Acho que vai estar melhor agora. O que vocês acham? Tá funcionando? Acho que tá funcionando. Ah, garota, agora sim. Cadê tu, Adriane? Volta aqui que a gente tava falando da vida. Estávamos falando da carreira, estávamos falando de muita coisa. Adriane Galisteu, volte pra cá. Fale comigo, se tiver chegado, dá oi aí, ó. Minha prima já tá aqui, ó, Julinha. Boa. A Adriane Galisteu vai voltar já já e a gente volta. Mudou aqui, ó, mas deu tudo certo. Funcionou. Yes. Yes. A imagem da Galisteu tava muito ruim. Deixa eu ver. Vamos ver se ela volta aqui. Vou bater um papo com ela. Vocês já sabem, né? Todo dia às 7 horas eu bato papo com todo mundo aqui. Galisteu, se estiver aí, fala oi de novo. Que eu te chamo. Me fala aí. Estou viciado nas histórias. Chama o Pedro. Agora era um bom papo com o Pedro Cardoso de novo, né? Depois dessa confusão toda. Vamos ver se eu acho a Galisteu. Acho que ela não voltou aqui. Fernando Duval tá aqui. Vamos ver se eu acho a Galisteu de novo. Se eu não achar a Galisteu, eu acho vocês. Galisteu, manda oi. E eu tento te chamar de volta aqui. Oi é Galisteu aqui. É. O Longa Eduardo. Cadê? Onde está? Onde? Chama o Wagner Moura. Já fiz o convite pro Wagner Moura até para bater papo sobre o filme novo Sérgio dele, Sérgio de Mello, que tá na Netflix. Olha aí, o Fernando Valvan, sempre te assisto, um beijo. Tem grilo aqui, tá ouvindo? Fabinho é o Valtinho de Floripa. O que será que isso quer dizer? Nunca te pedi nada. Então eu vou chamar, cadê Galista? Fala oi aqui, Adriano Galisteu, mande oi aqui que eu te cutuco e te chamo pra dentro. Vou chamar o Gregório, ótima ideia. Ah, a Galisteu voltou aqui, achei. Ah, garoto. Boa. Chamar o Gregório. Mário, eu trago de volta. E eu trago ela de volta. Ah! Que aconteceu? Tá muita gente, tem 750 mil lives agora. É isso. Aí a sua imagem tava muito ruim, tava toda carcomidinha, não dava pra ver você direito, mas agora tá tudo bem. Você tava falando que você... Tá perfeito. Desde o ponto G que você começou, isso significa que é quanto tempo? Ah, porra, não sei fazer essa conta, mas faz bastante tempo. O ponto G, eu fiquei 18 anos no ar. Comecei no ponto G... e faz 6 ou 7 anos que eu estou fora do ar. Então foram 18 anos no ar direto e faz 7 anos que eu estou fora do ar da TV aberta. Eu fiquei um pouco na TV por assinatura e aí há 2 anos atrás eu fui para a Globo, fiz a dança do Faustão, a dança dos famosos, depois eu fiz a novela. Que também foi uma super experiência. Você, quando a gente tem você que já está há muito tempo na televisão, a gente teve de uns tempos para cá, talvez o Big Brother seja uma grande marca, mesmo a Casa dos Artistas, que era um pouco antes, dos realities, né? De repente a televisão foi tomada por reality. Isso, você já disse que adora, mas isso é bom ou ruim para a televisão? Eu acho que não tem nem bom nem ruim. Eu acho que a gente vive um momento em que as pessoas veem o que elas querem. Olha, Fábio, uma vez eu estava ainda na Record, eu vi uma entrevista do Boni, velho Boni, não do Boni, do paizão, do Bonão. Do Boni pai. O Boni, quando ele estava se despedindo da Globo, saindo da Globo, ele disse o seguinte: vai chegar um momento em que as pessoas vão escolher o que elas querem ver, do jeito que elas querem ver, na plataforma, do jeito que elas quiserem ver e na hora que elas quiserem ver. Eu falei para minha mãe, acho que ele tá meio doido. Eu lembro da cena, eu estava no camarim, minha mãe assistindo, eu assistindo a entrevista dele, eu olhei para minha mãe e falei, gente,
que esse homem está falando? Eu achei aquilo tão surreal ele falar. E Eu sei. toda vez que eu vou escolher algum produto que eu quero assistir, eu me lembro dele, assim, a voz dele ecoa aqui na minha orelha, porque ele é um puta sábio, eu continuo admirando, sigo amando o Bonão, e vou te falar, é meio isso, sabe? Então, acho que hoje não dá para fugir dos realities, acho que os realities realmente tomaram conta no mundo, não é só aqui. Mas eu gosto do comportamento, eu gosto do entretenimento, eu adoro o seu programa, eu adoro plateia. No momento a gente está distante da plateia, mas eu sou uma puta assídua do seu programa. Acho essa ideia da história, de contar a história, achei genial. Quero participar lá, eu quero ir lá. Bom, já está convidado, mas você tem que contar a história que ninguém saiba, hein? Não, eu tenho que cavucar aqui dentro de mim para procurar, porque eu tenho algumas historinhas aqui que são casca grossa. Posso eu admirar. Não, porque você que, por exemplo, está há muito tempo na TV, com toda certeza você já contou muitas dessas histórias em 1000 entrevistas que você já deu, em 1000 lugares. Então é muito difícil pessoas como você, por exemplo, terem uma história que ainda seja inédita. Ah, mas eu devo ter. A gente procura aqui, eu vou procurar. Se a gente cavar, pode ser história de quando a gente era pequena, não pode? Pode, super. Eu confio em você. Na verdade, tem muita gente que, por exemplo, não tem isso. Ah, não tem história. A primeira reação de todo mundo é: não tem história nenhuma. Não tem história, não me lembro de nada, não sei de história nenhuma. Eu falo: tem história, calma. E aí eu peço para a pessoa, falo assim: conversa com amigos, com familiares, porque quem lembra das nossas histórias, às vezes, não é nem a gente. Às vezes um amigo fala: pô, Adriane, conta aquela que você sempre conta, quando você foi para um museu. Aí você fala: porra, é mesmo, tinha esquecido disso. Eu tenho alguns foras homéricos. Eu sou uma mulher que dou muito fora, né? Eu falo muito. Minha mãe sempre falou: quem fala muito, fala merda. Tem razão. Eu ainda entro nessa, assim, sabe? Mas você dá Então, fora na cara da eu era pessoa? rainha de fora, imagina. Eu com a Ayrton Senna, o que eu dei de fora, no mundo afora, não sabia falar nem hambúrguer. Nem hambúrguer, viajando pra caralho. Imagina que era uma atrás da outra. Quanto tempo você ficou com a Ayrton? 1 ano e meio. 1 ano e meio. E 1 ano e meio, e ele, bom, correndo no mundo todo, você acompanhava ele nas viagens sempre? A gente, desde o começo do namoro, eu já acabei indo com ele e fiquei até o último dia de vida dele viajando com ele. Então, a gente, em 1 ano e meio, voltamos para o Brasil 3 vezes só. Caraca! É. Muito pouquinho! Muito pouquinho. Então, a gente essas viagens, fora direto. Vocês conseguiam se divertir ou você estudava muito as corridas e vocês não conseguiam nem sair de casa muito? Eu digo assim, ver os lugares, visitar. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu trouxe para ele toda a irresponsabilidade. Eu tinha 19 anos, imagina. Imagina. Aí para mim, ele era um cara muito maravilhoso, legal, divertido, mas eu não via ele como o tricampeão foda, que, sabe assim, eu via ele como um puta cara amado, mas eu não tinha muita noção desse tamanho do Ayrton, sabe? Eu acho que nem ele tinha, porque ele era muito simples, ele era um cara muito, muito simples, Fábio. Ele era uma pessoa... Tanto que ele namorou comigo, que era uma menina da Lapa, que não tinha um pau para dar no gato, estava ali segurando o guarda-chuva para ele, ele podia ter a mulher que ele quisesse, mas essa é o ser. Não acreditando. Travou, Adriane! Não! Ah, voltou. Ótimo aqui. Você estava falando se ele podia ter a mulher que ele quisesse. E você era ciumento ou você nem se ligava nisso? Zero. Aliás, eu sou ariana, mas o meu ciúme veio muito depois, assim. Eu não era muito ciumenta, não. Nem com ele, nem com nada meu. Eu nunca fui muito apegada, também não tinha muita coisa. E ele era com você? Você não se apega. Mas ele era com você? Mesmo, né? Com você ter 19 anos, você modelo, linda, brasileira, ele devia ser meio... Ele já era um pouco mais ciumento. Olha aí. E ele era um cara, mas ele era um cara muito tímido, muito tímido. E essa timidez dele, às vezes, era confundida. Assim, as pessoas confundiam, achavam que às vezes ele era antipático, ele era zero antipático, ele era tímido. Tímido de verdade. E eu acho que eu quebrei um pouco isso. Os amigos dele, as pessoas mais íntimas dele, falam isso, que ele se divertia muito. Assim, eu fazia ele rir, gargalhar, eu fazia ele deixar o cabelo mais... Pode olhar. No final de vida dele, o cabelo dele era mais comprida, a barba meio estava por fazer. Eu tirei um pouco dele uma coisa que ele se exigia demais. Por exemplo, a gente, numa viagem, ele treinava
terça até domingo, que era o dia da corrida. E eu falava para ele, cara, você não precisa mais treinar. Treina menos. Para que você treina tanto? Você já anda muito, você já é tricampeão mundial. Então eu perturbava a cabeça dele para ele, vamos fazer outra coisa, vamos sair para jantar hoje, amanhã você treina, depois de amanhã você treina, você não precisa. E na verdade, ele era um dos poucos que treinava, assim, tanto. As pessoas treinavam 3 dias antes, ele treinava o tempo inteiro. Então, ele tinha ele era exagerado naquilo que ele fazia para o bem, né? Ele era um cara que ele exigia dele mesmo além da conta. Ariano como eu. E eu ficava chocada de ver um homem daquele tamanho entrar embaixo do carro com o mecânico para discutir o negócio. Eu falava, gente, eu não vi um piloto fazer isso, por que você está fazendo isso? Então eu pegava um pouco no pé dele, eu trazia ele um pouco para essa vida um pouco mais esculhambada, assim, no sentido de se diverte mais. Ele nunca me ouviu muito, mas eu tenho certeza que eu diverti ele mais e ele conseguiu desacelerar um pouco na vida, sabe? Tipo, a gente estava em Angra, viajando nas férias. Aí, de repente, ele sumia da praia. Eu ia lá, ele estava fazendo a barba. Eu falei, você está fazendo a barba por quê? Você saiu da praia para fazer a barba? Não, porque normalmente essa hora eu faço a barba. Eu falei, porra, não. Porra! Relaxa um pouco, a gente está aqui, tá tudo bem. Aí essas fichas começaram a cair nele, sabe? Isso é uma coisa que eu fico feliz de ouvir dos melhores amigos, porque eu acho que eu trouxe para ele essa espontaneidade, esse jeito, um pouco mais de responsabilidade, no bom sentido, né? Super. Agora, ao mesmo tempo, lógico, você teve uma relação com ele o tempo todo, assim, durante um bom tempo, mas isso também te traz um monte de coisa do tipo, ela quis escalar a carreira dela nisso, ela vivia disso, por que que ela fala disso? Em algum momento você falou, cara, eu não vou deixar de ser a mulher do Senna, fudeu. Eu não vou ser a Adriane Galisteu, eu vou ser a Adriane Senna. As pessoas só vão falar isso. Teve isso, passou na sua cabeça em algum momento? Você é super jovem. Naquela época, Fá, não tinha, né? Não tinha rede social. A única forma que eu tinha de me fazer ser conhecida e me fazer ser ouvida era através da imprensa. Até por isso eu tenho uma relação muito legal com a imprensa, de uma maneira geral, com os jornalistas, porque eu dependia muito, muito desse espaço para poder me fazer entender. Eu queria que as pessoas soubessem que eu não estava ali só por uma questão que as pessoas estavam achando que eu estava, que eu não era essa figura que as pessoas estavam pintando, que eu tinha nome, que eu tinha sobrenome, que eu tinha mãe, que eu tinha um irmão muito complicado, doente, que eu não podia, naquele momento, expor a vida da minha família, que ia chegar a hora disso acontecer, até que chegou a hora, né? Mas eu fiquei durante muito tempo reclusa e pensando nisso, isso logo depois do acidente, porque foi depois do acidente que eu percebi que eu não tinha mais nome e que as pessoas me julgavam muito. E aí, naquela época, o julgamento era fortíssimo. Hoje, eu não sei, com as redes sociais, talvez eu ligasse a câmera e conseguiria me defender de um jeito mais crível, assim. Naquela época, eu precisava de um jornalista para escrever a minha defesa. E nem sempre ele me defendia. Eu acreditava que ele iria me defender e na hora do vamos ver, quando saía a matéria, não era bem assim. Então, realmente demorou para eu recuperar o meu nome, o meu sobrenome. Demorou para eu mostrar para as pessoas que eu era capaz, né? Que era uma coisa que eu queria mostrar para as pessoas, que eu era capaz. Eu acho que eu não tenho dúvida que eu fui reconhecida nacionalmente, eu nunca neguei isso através de uma história. Mas eu não carrego essa história como um fardo, sabe, Fábio? Eu carrego como um escudo, porque eu tenho tanto orgulho do que eu vivi com ele. Eu sei que eu fiz ele tão feliz e ele também me fez muito feliz. Eu nunca escondi nada dele. Ele sabia onde eu morava, quem eu era, quem era minha mãe, quem era o meu irmão. Todos os problemas que eu vivia, ele sabia. Então isso me tranquilizava, assim, me deixava em paz. Porque para as outras pessoas eu não contava, nem podia contar, né? Meu irmão morreu com 28 anos usando drogas e ele tinha um relacionamento muito barra pesada, era muito barra pesada para eu poder falar na época abertamente sobre isso. Então, eu só pude falar depois que meu irmão faleceu. Enquanto meu irmão era vivo, eu não podia contar. Então, tinha sempre um mistério. Quem ela é? Que mulher é essa? Onde é que ela mora? Então, demorou muito para eu me fazer entender de verdade. E isso é uma história que eu carrego tão... Eu não tenho esse peso, assim, eu não tô nem aí se as pessoas me ligam a isso, se as pessoas acham que eu fui assim, eu fui assado. Eu sei que eu não fui. Sou uma mulher que tem o direito de contar essa história, porque eu vivi essa história.
Então ela também é minha. Ela não é uma história só dele, ela é uma história minha. Ele faz parte da minha vida também, né? Lógico. Então eu tenho o direito de contar. Então eu tenho o maior orgulho do que eu vivi. Tenho zero problema de falar dele. O Alexandre, meu marido, tem zero problema. O Vitória, escuta essa. Estou andando no shopping quando você andava no shopping. Você lembra quando você andava no shopping? Não, agora É, não recordo. era bom, era gostoso. Assim, a gente passeava um pouquinho, olhava umas vitrines, tinha bastante gente, tinha fila no cinema para comprar pipoca, era legal, o passado foi bom. Aí eu estou passeando com o Vitório uma vez no shopping, e aí tinha uma foto do Ayrton, tem uma foto enorme do Ayrton numa loja de joalheria, daquele relógio Tag Heuer que ele assina, Sei, sabe? sei. E aí o Vitório parou naquela foto, porque a foto era enorme, assim. Eu olhei para ele e falei, vamos? Ele falou, não, tô olhando aqui, olha, mãe. Bem alto, porque criança não tem muita noção, né, de volume. Olha, mãe, aquele cara que você namorou, Ayrton Senna da Silva, o tricampeão, foi teu namorado. Mas assim, bem escandalosão mesmo, assim, parecia que eu tinha ensaiado ele para fazer. Eu, vamos indo, meu filho, que eu vou te contando. Falei, mas você chorou quando ele morreu? Você chorou? E aí eu querendo responder para ele, já vindo gente tentando ouvir se eu chorei, se eu não chorei. É muito louco, porque ele é um cara que eu faço questão de falar para essa nova geração. O Vitório já sabe quem foi o Ayrton, o Alexandre respeita a minha história, assim como muita gente no Brasil acompanhou, leu meu livro e respeita a minha história, e entendeu que foi uma história de uma menina de 19 anos que se relacionou com um cara amado no mundo inteiro e, de repente, viveu a maior tragédia, que foi o que eu vivi, a maior tragédia que a gente nunca imaginou que fosse viver. É sempre assim, a vida de vez em quando passa uma rasteira na gente, né? Eu perdi meu pai cedo, meu irmão cedo, Ayrton cedo. E aí eu falo, a coisa que mais me apavora é a rasteira da vida. Hoje a gente está vivendo uma rasteira da vida. De alguma forma, a vida puxou Sim. nosso tapete. Agora a gente tá falando de Ayrton Senna, e é um cara, eu tenho minha lembrança, bastante, eu era criança, logicamente, mas eu lembro bastante, mas eu sempre ouvi de tudo, assim, todos os tipos de boato mais malucos a respeito do Senna, a respeito de você, a respeito o tempo todo vem esse assunto. E é muito doido você ter que responder responder não, mas resolver boatos até hoje de Ayrton Senna. Isso não só mostra como ele é muito forte, mas como está ligado à tua história, né? Porque você ter que, em 2020, falar para o Brasil sobre Ayrton Senna mostra muito como foi uma relação que ficou, né? Inclusive, eu estava vendo nos comentários, antes da gente começar a falar, estava assim, fala do Senna, conta histórias do Olha Senna. aí. As pessoas são curiosas, mas eu entendo que essa curiosidade é de amor, porque ele é um cara que faria muita diferença nos dias de hoje. Eu tenho certeza absoluta. Nunca mais a gente viu a Fórmula 1 como ela era. Ele já não estaria mais correndo, provavelmente, mas ele estaria fazendo a diferença como brasileiro. A gente precisa de exemplos, né? De exemplos bons, de exemplos honestos, que a gente está com muita falta de honestidade, a gente está com... Então a gente se agarra nos amigos, se agarra em quem a gente admira. Então eu leio o que você escreve, por exemplo, te admiro, leio o que você escreve, falo, puta, o Fábio tem razão. A gente vai lá e lê o que o Luciano Huck escreve, aí o outro vai lá, a gente ficou entre a gente um pouco, sabendo que a gente tem um dever também. Oi, caiu o telefone, caiu o Fábio, caiu todo mundo, gente. Não, eu tô aqui, só caiu o telefone da minha câmera aqui. Eu acho que a gente um pouco tem o poder da comunicação nas mãos, tem o poder, né, de saber lidar com o nosso público, de tentar ser honesto o máximo possível, de chegar perto aqui e falar, olha aqui no meu olho, eu acho isso, eu penso assim. Então, é uma maneira que a gente tem, acho que a gente tem uma certa obrigação até nesse capítulo de levantar algumas bandeiras. E falar de Ayrton é sempre bom, porque ele foi um... Não, ele, logicamente, ele era brilhante, um gênio. Agora, sendo sincero, tu gostava de assistir... Agora você tá tudo assim pra mim, ó, e tá todo Robocop. Mas tu me ouve? Você tá no Wi-Fi bom? Não tô no Wi-Fi, tô no meu 3G, no meu 4G aqui. Tá me ouvindo agora ou não? Nossa, tá tudo... Agora melhorou. Melhorou. Mas Agora você gostava de Fórmula 1? Você assistia a Fórmula 1, Adriane? Não entendi, só peguei o Fórmula 1. Você assistia a Fórmula 1? Você gostava? Ninguém gosta de Fórmula 1, a verdade é essa, né?
Quando eu comecei a namorar o Ayrton, eu não assistia. Quem assistia era minha avó. Minha avó era apaixonada por Fórmula 1. E eu não assistia muito, não tinha nem paciência, assim, não era muito chegada. Mas minha avó era gostava. Minha avó era palmeirense, daí eu sou palmeirense, claro. Minha avó era Boa. palmeirense, minha avó era noveleira e adorava a Fórmula 1 porque ela amava o Ayrton. Então eu tinha todas essas referências através da minha avó, que era diferente, né? Porque normalmente o avô que gostaria, mas minha avó que seguia, que sabia, que acompanhava o histórico dele e tudo mais. Tanto que quando eu comecei a namorar com ele, que ele foi conhecer a minha avó, eu estava namorando com ele quando minha avó faleceu. E minha avó falou para ele assim, eu quero ver o preto no branco, hein, meu filho? Eu quase morri de vergonha. Falei, pelo amor de Deus, aí, não é pressão, não ensaiei nada com a minha avó, relaxa. Quase, foi a única frase que minha avó falou para ele, eu quero ver o preto no branco, foi demais da conta para mim. E qual que é a melhor recordação que você tem do Senna? Assim? Que é a coisa, quando a gente fala, o que te vem? Qual que é a melhor, a coisa mais... Me vem quase um menino, assim. Me veio um cara que, apesar de ser muito responsável, o que ele mais gostava em casa, portas fechadas, era de brincar. Então ele era um brincalhão, de verdade. Ele brincava. Ele gostava de jogo, ele gostava de brincar de ping-pong, ele gostava de jogar uma sinuca, ele gostava de jogar baralho, ele gostava de andar de jet ski, ele gostava de jogar taco, amava jogar taco na praia. Ele gostava tudo que tem a ver com competição, né? Então, assim, eu tenho uma memória de jogar tranca com ele. E a gente, quando ele estava mal-humorado, quando ele ficava em segundo lugar, era um mau humor difícil de tolerar. Porque para ele, ou era primeiro, ou não tinha mais nada. Então, o segundo lugar, ele falava, o segundo lugar é o primeiro perdedor. Na cabeça dele, era o primeiro perdedor. Sim. Então, aquilo me incomodava, porque eu achava o segundo lugar foda. Eu falava, meu, você tá no segundo lugar, tá no pódio, tá tudo bem. Ele não puta bico, era foda. O segundo dia do segundo lugar era um silêncio meio difícil. E aí ele queria jogar baralho. E a gente jogava tranca, nós dois, e ele só parava quando ele ganhava. Então, assim, às vezes eu estava ganhando, às vezes eu estava ganhando, real. E aí ele não parava. Então, às vezes eu tinha que falar, beleza, deixa ele ganhar, porque senão são 4 horas da manhã, o cara não para. Porque ele não para. Você deixava o Senna ganhar. A verdade é você está revelando para o Brasil, é isso? Não, é bem que eu deixava ele ganhar, porque às vezes ele ganhava de mim, mas às vezes eu ganhava dele. Só que quando eu ganhava dele, eu tinha que perder. Aí é foda, entendeu? Adriane, deixa eu falar, eu quero agradecer muito você ter participado da live hoje. Já acabou? Nossa, uma hora já foi. Agora a live é 1h30, Fábio. 45 minutos. 45 minutos. Temos que tirar foto. A foto que eu sempre tiro, ó. É metade do meu rosto com metade do seu. Então vai. Junto. Não, metade do rosto, maluco. Ai, como é que é? Fez a pose assim, ó. Junta aqui, ó. Bota metade. Então, pera. Fica você que eu vou atrás. Cata meu nariz, hein? Pode deixar. Levanta. Não, fica assim. Deixa eu tirar o óculos, peraí. Ficou ótimo, adorei. Ficou ótimo. Bom, Adriane, fica bem. Um beijo para todo mundo aí. Você é sempre parceira, tudo você topa. Eu também, conte comigo sempre. Sabe que pode contar. Minha live, você topa participar da minha live? É lógico, como é que eu não topo? A minha live é 8h30. Eu não tenho ainda essa moral para fazer às 7 da noite, não. Você já tem moral para fazer às 7. Eu começo às 8h30, que tem menos live. Mas é bem legal. Eu quero que você participe comigo. Eu tenho feito lives com pessoas que eu adoro só. Então, que eu já ótimo. fiz com o Paulo Ricardo, eu já fiz... o Paulo cantou e tudo. Fiz com a Marcela do BBB. Eu fiz com o Pyong, eu já fiz mais de 20 lives. Você foi hipnotizada pelo Pyong já? Já, 2 vezes. É mesmo? Eu também fui. 2 vezes, depois a gente fala sobre isso. Depois falamos sobre isso. Vou te falar, não foi fácil para mim. Foram 3 horas aqui com o Pyong, eu falei, melhor me hipnotizar logo, né? Porque senão vai ficar até às 8 da noite aqui em casa tentando me hipnotizar. Eu não sou uma pessoa hipnotizável, assim. Você é mais travada, assim, de... não deixar... Eu fico tentando desconfiar, aí é ruim, né? Você tem que se entregar. Para você conseguir ser hipnotizado, você tem que se entregar. Então, a segunda vez foi melhor que a primeira.
Porque a segunda eu Então, passaria ótimo. tudo. Vou fazer parte da sua live, é só me Então, chamar eu vou te semana que mandar vem. depois para te explicar. Você me Boa. passa um dia que a gente possa fazer, eu vou amar, tá? Eu também vou amar, vai ser ótimo. Beijo, Um obrigada, beijo, tá? gente. Obrigado de verdade. Valeu, Adriane. Deixa eu só lembrar. Ah, ele ia falar, deixa eu só lembrar, te caiu. Meu Deus, o que será que ela queria lembrar? Era dívida que estava me devendo um dinheiro? Ah, meu Deus. Minha gente, vocês já sabem, todo dia às 7 horas eu tenho... Amanhã eu converso com o Manuel Soares, que é um cara muito legal, é um jornalista do Fantástico. Ele é o cara que vai nas comunidades, ele é da CUFA também, e ele vai falar como é que está o corona em algumas comunidades, Rio e São Paulo, que ele tem essa experiência. É um cara muito foda. Amanhã, às 7 horas. No domingo, Marcelo Tassi fala comigo. Na segunda-feira, quem é, meu amor? Ah, meu Deus, segunda eu lembro. Eu sei, quarta é Maiara e Maraíza. Quem mais? Quem que é segundo? Que eu esqueci. Quem é? Mas eu vou lembrar. O negócio é que vai dar certo. O pessoal tá falando, chama mais Pedro Cardoso, chama mais Pedro Cardoso. Agora, sem Moro, sem o ministro Mandetta, a gente precisa ter outro papo com... Ah, é! Segunda é a Marcela do BBB, exatamente. Boa, Juliana. Yes. Tem que chamar o Greg. Vamos ver se o Greg, de repente, pode ir na terça. Marcela do BBB na segunda-feira para falar da final. Padre Fábio de Mello me pediu para ser um outro horário. Eu vou fazer... Ele e a Ivete, vou fazer horários diferentes. Padre Fábio de Mello e Ivete, a gente permite, né? A gente deixa, né? Eu falei para separar, mas elas estão juntas, a Mara Paraíso. Então eu falei, vamos fazer logo junto. Como faço para ver a série Homens dos Estados Unidos? Acho que tem no Comedy Central Play. Quem não assistiu, assista. Na Amazon Prime Video tem toda a primeira temporada e a segunda temporada de Homens. Tem no Comedy Central toda terça às 10 da noite. Vocês sabem, no GNT. Segunda-feira, 10h30 tem Papo de Segunda. Terça-feira, 10h30 tem Que História é Essa? Poxa, a versão quarentena. E eu me vou. É isso mesmo, eu me vou, minha gente. Cadê? Será que eu chamo a Marisa Hort? Podia chamar a Marisa Hort. Cadê? Paulo Vieira sumiu daqui. Ó, tá aqui. Vamos ver se eu chamo Paulo Vieira para participar da nossa live. Minha gente. Ó, pessoal, eu tô apaixonado pela série. A Dani Antunes. Que bom, Dani, que bom. Confirmado Homens, terceira temporada. Calma. Podia chamar a Regina Duarte, vou atrás dela. Adorei. Vou conversar com a Regina Duarte. Será que ela topa? Tomara que tope. Um beijo para todo mundo, minha gente. Amanhã estamos aqui, 7 da noite, tem live. Valeu!